Sabe aquela pergunta, o que realmente define quem somos? A nossa personalidade, ela já vem de fábrica ou é algo que a gente constrói com o tempo? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar no que a ciência diz sobre essa questão que é uma das mais fundamentais da nossa existência. Vamos pensar um pouco, será que a gente é a mesma pessoa que éramos, sei lá, 10 anos atrás? É uma pergunta que intriga, né? Porque, por um lado, a gente sente que tem algo ali, uma essência que continua a mesma. Mas, por outro, é inegável. Nossos hábitos, o jeito que a gente pensa, como a gente reage, tudo isso muda com o tempo. E aí fica a questão: como é que essas duas coisas, essa sensação de permanência e a realidade da mudança, podem ser verdade ao mesmo tempo? E é exatamente aí que mora o quebra-cabeça. De um lado, a gente tem essa noção de um eu estável, um núcleo que parece que está sempre ali. Do outro, a gente tem a realidade da mudança constante. Nossas habilidades melhoram, nossas opiniões se transformam, o jeito de lidar com o estresse evolui. Então, o que afinal é fixo e o que é flexível na gente? Olha, muita gente já ouviu falar do modelo dos 5 grandes traços de personalidade, o Big Five. E ele é super útil, sim, para descrever como as pessoas são. Mas tem um detalhe: descrever não é a mesma coisa que explicar. O Big Five nos dá uma foto, um retrato do momento, mas não conta a história toda. Ele não explica como a personalidade realmente funciona e como ela lida com essa tensão entre ser estável e mudar. Para ir além dessa descrição, a gente precisa de algo mais completo. E é aqui que entra a teoria dos 5 fatores. Ela propõe uma visão diferente. A personalidade não é só uma lista de traços, mas sim um sistema dinâmico. Vamos entender como é que isso funciona na prática. A teoria dos 5 fatores, ou TCF, muda um pouco o jogo. Para ela, a personalidade é um sistema ativo, sabe? É essa interação constante entre as nossas tendências mais básicas, aquilo que já nasce com a gente, e o mundo à nossa volta. E é dessa dança que surgem nossas ações, pensamentos e sentimentos. E a grande sacada dessa teoria é uma distinção fundamental. Ela basicamente divide a personalidade em 2 partes. De um lado, as tendências básicas, que são como o nosso hardware, as predisposições biológicas mais estáveis com as quais a gente nasce. Do outro, as adaptações características, que seriam o nosso software, os hábitos, valores e crenças que a gente vai desenvolvendo e instalando para se adaptar ao mundo. E essas tendências básicas são, na verdade, os famosos 5 grandes fatores. O neuroticismo, que é a nossa sensibilidade a emoções como ansiedade e tristeza, a extroversão, que é aquela nossa busca por interação social, a abertura, a nossa curiosidade, a amabilidade, o jeito como a gente interage, e a conscienciosidade, o nosso nível de organização. Segundo a teoria, esse é o nosso núcleo, a nossa base mais estável. E é aqui que a gente vê o software entrando em ação. As adaptações características são basicamente tudo que a gente aprende ao longo da vida. Os nossos hábitos diários, os nossos valores, a forma como a gente se enxerga e até as estratégias que a gente cria para lidar com as emoções. Por exemplo, uma pessoa com uma tendência básica de alta abertura pode acabar desenvolvendo o hábito de ir a museus, mas isso é uma adaptação que depende do ambiente e das oportunidades. E aqui vem o pulo do gato, a parte mais importante. Essa relação, ela é uma via de mão única. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ambiente, as nossas experiências, não vão lá e mudam o nosso hardware fundamental. O que acontece é o contrário. É o nosso hardware que influencia, e muito, o tipo de software que a gente vai desenvolver e instalar ao longo da vida. Certo, tudo isso pode parecer um pouco abstrato, né? Então, para ficar mais claro, vamos ver como essa teoria se aplica na vida real. Vamos conhecer a história da Bárbara. A Bárbara tem 20 anos e está passando por um momento bem complicado. Ela se sente perdida, muito ansiosa, já está no 3º curso universitário e nada parece fazer sentido. Além disso, os relacionamentos, tanto de amizade quanto amorosos, são sempre difíceis. Ela simplesmente não entende porque tudo parece tão complicado para ela. Bom, o ambiente em que a Bárbara cresceu foi bem específico. Ela foi criada por uma mãe superprotetora que a ensinou, desde cedo, a ver o mundo como um lugar perigoso e a desconfiar das pessoas. Essa foi a principal influência externa que interagiu com as tendências que já nasceram com ela. E aí, uma avaliação de personalidade dela mostrou uma coisa bem interessante. O nível geral de neuroticismo da Bárbara era considerado médio. Mas, quando olharam mais de perto, 2 facetas específicas, a ansiedade e a hostilidade, eram muito, muito altas. Esse é o hardware dela, as tendências básicas mais sensíveis que ela tem. E aqui as peças se encaixam. As tendências básicas da Bárbara
essa predisposição para ansiedade e desconfiança, que é o hardware dela, interagiram fortemente com a criação superprotetora que ela teve, que foi o ambiente. E o resultado? Ela desenvolveu adaptações, como a crença de que o mundo é um lugar perigoso e de que ela é frágil demais para lidar com ele. E isso nos leva à parte mais poderosa disso tudo, a possibilidade de mudança. A terapia, por exemplo, não vai tentar mudar as tendências básicas da Bárbara, a ansiedade inata dela. Isso seria como tentar trocar o hardware. O foco é outro. O foco é nas adaptações. É ajudá-la a questionar essas crenças, a desenvolver novos hábitos, a construir uma visão diferente de si mesma e do mundo. O foco é no software. A história da Bárbara é um caso bem específico, claro, mas essa teoria tem implicações para todos nós. Ela oferece uma nova maneira de pensar sobre quem a gente é e sobre o nosso enorme potencial para crescer e mudar. Então, a grande mensagem é esta: as nossas tendências básicas, o nosso hardware, não são o nosso destino, de jeito nenhum. Elas são o ponto de partida. São como as cartas que a gente recebe no início do jogo. A história da nossa vida é escrita pela forma como a gente joga essas cartas, ou seja, pelas adaptações que a gente constrói e pela narrativa que a gente cria a partir delas. E no fim das contas, essa ideia toda nos leva a uma reflexão bem pessoal, né? Uma vez que a gente começa a entender melhor as nossas próprias tendências, aquelas predisposições mais naturais, a gente ganha a chance de ser mais intencional, mais consciente sobre as adaptações que a gente desenvolve, sobre as histórias que a gente se conta. Saber qual é o ponto de partida dá o poder de escolher o caminho. E a pergunta que fica é: conhecendo essas tendências, que história cada um vai escolher construir para si?